Olá você que nos acompanha pelo canal da Paróquia Santa Terezinha. Eu sou Gustavo Nunes e hoje vocês vão aprender sobre os instrumentos litúrgicos que a nossa equipe utiliza na Santa Missa. Vamos nessa? Solta a vinheta! A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Eu sou o Gustavo Nunes, sou ator profissional, acólito na Paróquia Santa Terezinha e atualmente eu cuido das transmissões da Santa Missa. Bom, nós estamos aqui para falar um pouco dos utensílios litúrgicos e toda aquela parte que envolve a Santa Missa. E para isso, nós vamos saber o nome e a função de um pouco desses objetos que nós comumente vemos na Santa Celebração. Primeiramente, assim que a gente entra na igreja, temos aquele espaço em que os fiéis se localizam. Aquilo ali é chamado de nave. É todo aquele espaço em que os fiéis usam para assistir à Santa Celebração ou fazer uma prévia e uma pequena oração. Ao fundo, na nossa paróquia, você vai ver uma caixa adornada com uma lâmpada vermelha. Essa caixa adornada, geralmente com adorno de sol, é o sacrário. E essa lâmpada vermelha, ela representa, ela significa que o Santíssimo consagrado está depositado lá dentro. É um lugar em que você pode, diante do Santíssimo Sacramento, fazer as suas orações e as suas intenções. Aquela parte elevada é chamada de presbitério, porque o presbítero, ou seja, o padre, e às vezes o bispo que é convidado, faz a Santa Celebração. É ele quem preside e consagra. No presbitério fica uma mesa central. Essa mesa é chamada de altar. É lá em que acontece o sacrifício. É lá que acontece o milagre da Eucaristia. É lá em que o padre consagra as ofertas, o pão e o vinho, e elas se transformam em verdadeiramente corpo e sangue de Jesus Cristo. Aquela mesa ao fundo, particular e pequena, é chamada de credência. É lá em que os objetos litúrgicos são depositados para serem usados durante a celebração. Também nós não podemos esquecer do ambão, ou mesa da palavra, não é? É lá em que são feitas as primeiras leituras, os salmos de resposta, as segundas leituras e também o Santo Evangelho. Para a Santa Celebração acontecer, é preciso necessariamente nos prepararmos. O padre ou o presbítero, como eu havia dito, ele usa uma veste branca chamada túnica. Essa túnica é longa e comprida, vai até os punhos e até o tornozelo. E ela é branca porque ela representa a pureza de Jesus Cristo. E o padre é o próprio Cristo na celebração eucarística. A estola é esse paramento que o padre coloca por cima da túnica. Ela acompanha o tempo litúrgico e representa a dignidade sacerdotal e diaconal. A cor da estola obedece o tempo. Por isso que nesse tempo da quaresma ela é roxa. No tempo comum ela é verde. Nas festas e celebrações festivas, é claro, ela usa a cor branca, às vezes dourado. E também na cor vermelha para celebrar Pentecostes ou a memória de algum santo que foi martirizado, porque lembra o sangue. A casula é a veste sacerdotal. É uma pequena capa que é usada por cima da túnica, por cima da estola, durante as celebrações. A casula também obedece à cor litúrgica do tempo propício. Também os nossos coroinhas usam uma veste. Só que essa veste, na nossa paróquia, ela é vermelha e por sobre a pele vermelha vem a sobrepeliz, que representa também a pureza. Este instrumento litúrgico é chamado de cálice. E sobre ele tem as alfaias e alguns outros instrumentos. É aqui em que o padre vai fazer a consagração. Primeiramente, o padre abre este pano, que é chamado de corporal, porque é aqui em que ele vai deitar o santo corpo de Cristo. Na verdade, ele não vai deitar já o corpo consagrado. Ele vai utilizar destas partículas para serem consagradas. Aí sim, este pedaço de pão vai ser transformado em corpo e sangue de Cristo. Sobre eles, vai ficar este instrumento de metal, que é chamado de patena,
que significa prato em grego. Então, provavelmente você já tem uma patena em casa, né? A pala é um instrumento de papelão adornado e ele serve para tapar o cálice, porque já que o vinho é doce e que vai ser transformado em sangue, infelizmente este vinho atrai insetos e a pala é justamente para que eles não corrompam o sangue de Cristo. E por último, o sanguíneo. O sanguíneo é um instrumento usado para purificar o cálice. Depois que o padre termina de distribuir a comunhão, ele consome o sangue de Cristo que estava aqui dentro, joga a água e essa água ele depois enxuga, para que não deixe resíduos do santo corpo e do sangue de Cristo também. Este instrumento é chamado de âmbula. Lembra o sentido de ambulare, que significa perambular, caminhar. Geralmente são os ministros extraordinários que levam a Sagrada Comunhão aqui dentro, para a comunidade, é claro. Reparem que a âmbula ela tem o interior adornado em ouro. Por quê? Por ser um metal que não se corrói e também porque é o melhor metal que a gente conhece, o mais precioso que a gente conhece, para depositar o Santo Corpo de Cristo aqui dentro. Essa âmbula pequena cabe em média 100 hóstias consagradas, mas tem umas maiores, que é chamado de cibório. Ali cabe geralmente 5 vezes mais. E é claro, é usado para missas que tem muita gente na comunidade. Este instrumento se chama galheteiro, ou simplesmente galhetas. Vocês reparem que tem 2 recipientes de vidro. Um fica o vinho que vai ser consagrado, o outro a água. O padre coloca o vinho praticamente todo dentro do cálice e aí depois ele joga pequenas gotas de água junto do vinho. Muita gente se pergunta do porquê que ele faz isso. Na verdade, o vinho que ele coloca dentro do cálice se tornará o sangue de Cristo. E essas gotas de água se tornam a toda a humanidade, ou seja, o sangue de Cristo e a humanidade imersa dentro da misericórdia de Deus. Ou seja, para Deus não faz diferença o seu pecado, Ele sempre vai te perdoar. Este instrumento é chamado de lavabo. A gente utiliza esse instrumento para poder lavar, literalmente, as mãos do padre. Só que o simbolismo disso é porque o padre ele se purifica antes de celebrar o Santo Mistério. Por isso, em voz baixa, ele diz: lavai-me, Senhor, das minhas faltas e purificai-me dos meus pecados para que eu possa celebrar dignamente esse Santo Mistério. E assim, o padre está dignamente pronto para consagrar. Este é o sino. A função dele é realmente chamar a atenção. Ele é tocado em 3 partes. A primeira parte, quando o padre impõe as mãos sobre a oferta, que é toda aquela parte que eu já falei para vocês, do cálice, da âmbula e do vinho. E aí, quando o padre impõe as mãos, ele fala: mandai o vosso Espírito Santo, ou santificai, ou enviai. E aí ele toca uma vez para que todo mundo preste atenção e se ajoelhe diante do Santíssimo Sacramento. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. A segunda parte que o sino é tocado é quando o padre pega o corpo de Cristo e diz o seguinte: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Na terceira parte é quando o padre pega o cálice e diz o seguinte: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. E por último, meus amigos e amigas, este é o turíbulo. Este instrumento representa as orações. As fumaças que saem dele representam as orações que são elevadas a Deus. E dentro dele vai carvão e incenso, que é o responsável pelo aroma que você sente. Ele é usado nas missas em que a solenidade é maior.
Acompanhando o turíbulo, temos este instrumento. É chamado de naveta. Tem esse nome porque lembra um formato de navio. É aqui em que fica o incenso que o padre utiliza para colocar dentro do turíbulo, que será transformado em fumaça para purificar o ambiente. Meus amigos, espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte e no próximo vídeo nós vamos falar sobre as cores litúrgicas, o que é dúvida de muita gente. Espero poder ter ajudado e se você gostou, deixe o seu joinha e compartilhe esse vídeo. Vai ajudar demais a nossa paróquia. Fique com Deus e até a próxima. Eu sou a vida eterna, ressurreição. Quem crer irá viver para sempre.